Olá, filhos sambistas de todo o Brasil, eu sou Leonardo Antan. Estou aqui com o Gabriel Haddad, um dos carnavalescos da Grande Rio, para o Carnaval de 2024, com destino, já dando o spoiler, o nosso destino é ser onça, o enredo da Tricolor de Caxias para 2024, que o Gabriel assina ao lado de Leonardo Bora. É isso, convido vocês a se inscreverem aqui no canal, curtirem, compartilharem o vídeo e roda a vinheta para o nosso papo. Maracajá, Jaguatirica ou Jaguar, é Jaguarana, onça grande, mangue pai. O sertão que vem. Gabriel, vocês começaram ao longo desses enredos desdobrando sempre a história de Caxias, assim, tanto no Joãozinho, né, no Exu, no Zeca. Você diria que a conexão então da onça é essa ancestralidade dos povos originários também, de pensar Caxias como essa terra de povos indígenas? Total, porque a gente, nas pesquisas, né, a gente esbarrou com uma exposição que foi feita no Museu Vivo do São Bento, em Duque de Caxias, que era a exposição No Tempo das Conchas e da Jacutinga, né, que fala justamente disso, de Duque de Caxias como terra indígena, há muitos anos atrás, há 15, 10 mil anos atrás. E isso está interligado às aldeias indígenas da região da Guanabara, né, que eram aldeias Tupinambá, que é o mito de criação do mundo pelo qual a gente está contando no nosso Destino a Ser Onça. Então, isso tudo está extremamente interligado. É impossível a gente falar que o enredo da Grande Rio não tem ligação com Caxias, tem muita ligação com o Duque de Caxias, né? E aí vai desde do início do desenvolvimento do enredo até o nosso final. E isso passa justamente pela aldeia dos povos Jacutinga, a aldeia dos povos Sarapuí, então, que viviam ali na região de Duque de Caxias, da Baía de Guanabara. Gabs, a gente tem falado, eu acho que tem uma dificuldade assim acerca de entender esse enredo da Grande Rio, quando eu acho que o enredo é muito simples, assim, é um enredo sobre a onça, no final das contas, né? Algumas pessoas acham que são sobre a mitologia indígena, há um passeio sobre a mitologia indígena, mas no geral o que liga todo o desfile é essa figura da onça, né? Conta mais um pouco do que vocês enxergam para o desenvolvimento. É um enredo assim. muito direto, é um enredo muito claro na nossa cabeça, e a gente tem passado isso para a comunidade. Eu acho que o samba tornou o enredo muito bem desenvolvido, né? Deixou claro aquilo que a gente vai apresentar. Eu acho que a gente vai apresentar isso na avenida de uma maneira muito clara também. Você vai ouvir o samba, vai entender o que está passando, e é muito direto, né? A gente já ouviu falar, esse enredo é difícil, o samba é difícil, mas o que é esse difícil? Né? Porque justamente o Léo, eu converso muito com o Léo Bora, e a gente vai entendendo essa relação, a gente fala, cara, a gente estuda a história grega, a gente estuda a história de Homero, de Aristóteles, e a gente fala esses nomes como se fossem normais do nosso dia a dia, mas a gente não para e pensa que Maíra e Sumé, por exemplo, ou então que os povos Yaualapiti, os povos Pancararu, por que eles não podem ser algo do nosso dia a dia? Eu acho que é isso que o Samba da Grande Rio faz também. E o enredo, então, ele passeia pela cultura indígena, mas ele chega em outros momentos também da onça na cultura brasileira, né? Perdão, No movimento... também, Não, eu tô puxando pra gente não perder o fio da meada. Ele passa pelo movimento armorial, né? Ele chega até o contemporâneo, né? Exato. Então, o enredo em si, ele fala sobre a simbologia da onça na formação da cultura popular, na formação de um Brasil que é nosso, né? Então, para isso, a gente começa recontando o mito Tupinambá de criação do mundo, que está presente no livro de Alberto Bussa, Meu Destino é Ser Onça, que é a base para o nosso enredo, e por isso que a gente volta há 15 mil anos atrás e começa a pensar essa cosmogonia Tupinambá, né, de criação do mundo. Então, a partir da criação do mundo, onde a onça tem um símbolo de poder enorme, né, para os Tupinambá, a onça é um símbolo de força, de luta imenso, e a onça é a grande criadora do mundo, né, a onça celeste que faz a criação. Então, a partir disso, a gente vai pensando como que essa sociedade foi se desenvolvendo, inclusive pensando também no ritual antropofágico, na questão da antropofagia, que é base para se entender a cultura tupinambá, né, os povos tupinambá.
A partir desse desenvolvimento, a gente vai entendendo essa força da onça, o porquê que ela é tão importante, já que é um símbolo de devoração, né? E aí uma devoração não apenas física, uma Simbólica. devoração simbólica, algo que faz uma ligação grande com o sistema de desenvolvimento, né? Para você alcançar a terra sem mal, que é o lugar de descanso, você precisa se transformar em onça. E não se transformar em onça de maneira física, mas de maneira espiritual. Bonito isso. É lindo. E aí faz parte já do nosso segundo setor. Então você vê como as coisas vão se interligando, né? Desde a abertura, a gente passa pelo ritual antropofágico, tendo a onça como esse símbolo de devoração, a transformação, você se transformar em onça para alcançar a eternidade, né? E entender como isso foi se desenvolvendo em outros povos ameríndios, né? A gente vai desde da América do Sul, a América Central, depois a gente retorna ao Brasil pensando que a base de outros povos indígenas também tem uma ligação muito forte com a onça, tanto na criação do mundo, ou como pajés, né? A escola de pajés dos Baniwa, por exemplo, a escola de pajés onça, isso é algo espetacular, né? A única escola de pajé do mundo, e tá aqui com a gente. Uma escola de pajé. Uma escola de pajés onça. Eles Os formam povos pajés? formam pajés. Os povos os Baniwa. Uhum. E como isso vai se deglutindo, como isso vai sendo devorado até chegar aos dias de hoje, aí passando pela onça sertaneja de Ariano Suassuna, o movimento armorial, a onça foliônica, né? Já que a gente também devora a folia, a gente quer festejar, isso é algo Brasil, né? É algo ligado ao Brasil, até chegar aos dias de hoje. Eu falo dias de hoje, penso também de futuro, né? Entender que é algo que a gente quer dar continuidade, que a gente quer viver, a gente quer sobreviver. E a onça hoje é símbolo de demarcação das terras indígenas, é símbolo de luta da população LGBTQIA+, né? E vai se tornando algo coletivo. Por isso que a gente muda também o nome do enredo, né? A gente sai do livro do Alberto Mussa, que é Meu Destino, para Nosso Destino, já que a gente chega nesse futuro ancestral, esse futuro que é indígena, Duque de Caxias, que é terra indígena, Brasil, que é terra indígena. Então é algo coletivo. Quando eu tiver a minha luta, né, pela demarcação, pela vitória dos povos indígenas, pela população LGBTQIA+, é a sua luta também. Então esse é o nosso destino, é nós nos transformarmos em onça para que a gente consiga continuar vivendo. Nossa, é incrível como a partir de um elemento, né, da onça a gente consegue costurar e falar de tantas coisas potentes também, né, e fazer esse mergulho, esse passeio pela cultura brasileira, né, e não só pela cultura brasileira, mas por várias bandeiras, né, vários setores da sociedade. Gabi, saindo um pouco da narrativa agora, vamos entrar no visual, que é os spoilers que as pessoas querem saber acompanhando aqui o nosso vídeo, assim. É um passeio diferente do que vocês já fizeram de enredos, né? Vocês já mergulharam mais na cultura afro-brasileira e agora na cultura indígena, assim. Como é que está sendo esse processo de construção desse enredo com esse sabor indígena, assim? Sendo incrível, espetacular. A gente está conseguindo botar em prática algumas formas e cores que a gente já vinha pensando em como trabalhar, né? A gente tem olhado muito para a produção artística de artistas indígenas e a gente viu a extrema ousadia e a utilização de cores de uma maneira espetacular. Então, o que a gente fez esse ano? A gente pensou em tirar um pouco aqueles caixotes, né, que a gente já tinha. A gente foi tentando eliminar um por ano, mas esse ano a gente conseguiu tirar 3 de uma vez. Olha, acabando os caixotes do carnaval. E a gente tem um carro que ele é mais uma caixa, mas aí pensando numa ideia arquitetônica, né? Vocês vão entender quando verem o desfile por que esse carro ele tem esse trabalho arquitetônico, né? E os outros eles têm uma ideia de construção um pouco diferente, né? A gente tentou trabalhar muito a forma das ferragens, a gente pensou em trabalhar muito o desenvolvimento de outros materiais que a gente não costuma ver tanto no carnaval, mas a gente tentou fazer com que isso trouxesse significado para partes do enredo, né? Eu acho que a gente tem feito isso de uma maneira muito intensa, que é tentar trazer materiais que têm significado para o enredo, né? E não de maneira aleatória. Então, é essa união de forma, cor, material, que a gente vai tentar fazer algo um pouco mais diferente na avenida. E eu acho que
pelo que eu já vi, em vez de dar muito spoiler, é uma pesquisa muito dentro do que vocês já fazem, mas de alguma maneira diferente do que vocês já apresentaram, né? Vocês sentem isso também, essa ao mesmo tempo que vocês continuam com a assinatura de vocês, tem uma surpresa, tem uma coisa inesperada aí. É, porque a gente testa alguns materiais. A gente vai aproveitando os carnavais para algum pedacinho fazer um teste, depois a gente faz um outro teste ali. Quando isso dá certo, a gente fala, então vamos ampliar esse uso, vamos usar no próximo carnaval, ele vai ser o leitmotiv, né? Ele vai ser aquela ideia que a gente vai trazer, que vai amarrar todo o desfile. Né? A gente teve no Tata Longerá os macramês, né, em 2020, a gente teve no Exu as trouxinhas, que significavam essa ideia de andarilho, de Exu. Em 2023, no Zeca, as amarrações, que eram as amarrações de fé, que quando você vai ao terreiro você amarra, quando você vai à igreja católica você amarra. Então, agora a gente vai ver o que vai vir por aí. Vai ter algum material, alguma assinatura. A gente está pensando muito em materiais plásticos, né? Materiais refletivos, coisas que trazem luz para o enredo, que trazem luz para o desenvolvimento das fantasias, das alegorias, e que, de certa forma, estão interligados com essa ideia de futuro que a gente pensa. Né? Então, isso tudo está interligado também, desde o início até o final do desfile. E mesmo esse passado que vocês fazem tem uma pegada de futuro também, né? Mesmo essa volta a esses tempos imateriais não é um passado assim envelhecido ou com esse aspecto bruto, né? Ele tem uma modernidade também. Na verdade, porque nessa ideia de você se transformar onça para alcançar a terra sem mal, né, a gente faz viagens, e essas viagens lisérgicas a gente não consegue entender, não tem um significado, não tem algo que você pode pegar, não é algo palpável assim nesse sentido. Então a gente consegue viajar um pouco mais. E nessa nossa viagem, na nossa transformação de onça, aí cabe a maneira que a gente vai tentar construir, vai tentar apresentar no desfile, que é algo um pouco fora da realidade mesmo, nesse início. E depois desse início, claro, a gente vai, finca os pés no chão, faz a nossa viagem, depois para pensar futuro, não tem como a gente ter certeza de um futuro descrito, um futuro concreto, então a gente novamente viaja. Maravilha. Haddad, uma outra característica do trabalho de vocês que sempre se destacou assim ao longo dos anos, esse trabalho de esculturas. Assim. Tivemos 5 equipes de escultura para fazer os nossos elementos alegóricos, né? E a gente consegue trazer também, a gente vai tentando conversar com cada um para entender em qual parte qual parte estética, né, a gente consegue encaixar cada um deles. Né? Tem alguns escultores que fazem um trabalho não tão realista melhor, outros que fazem um trabalho mais ligado à realidade. Isso tudo a gente vai tentando unificar e tentando entender para que a gente vai dividindo para cada um os trabalhos aqui. Então é um trabalho escultórico muito legal. E o Abre Alas, eu acho que ele traz essa característica bem grande, que é um carro que foi completamente esculpido, né? Muitas esculturas, muita ferragem, e é isso que vai unificar a alegoria, só que é um trabalho de escultura muito interessante, né? Que ele tem várias etapas. A gente começou a construir ele em junho, só foi terminar agora em dezembro. Então, 6 meses fazendo um carro. Foram 6 meses montando uma alegoria, porque cada escultura passava por um processo. Né? A gente não pegava a escultura, terminava e colocava lá no carro. Não, depois dali ela passava por um processo, depois outro, mesmo que fosse uma peça única, ela tinha que passar por um processo. Ela não ia direto do isopor para o carro. Maravilha. Gabs, notei também em alguns momentos do desfile tem referência a carnavais da própria Grande Rio, né? Queria que você escolhesse para a gente terminar um carnaval da Grande Rio que marcou vocês, ou que nessa devoração assim de múltiplos carnavais, um carnaval da Grande Rio que foi referência assim para vocês pensarem esse desfile do ano. Chaniek, né? Roberto Chaniek, um carnavalesco espetacular que foi marca aqui na escola, e não tem como 2006 não ser uma referência para a gente aqui. Então a gente vai ter uma parte do desfile que é em homenagem a esse carnaval de 2006, e claro que não é, a gente não quer reproduzir, não é intenção nossa, perdão, não é intenção nossa fazer algo igual, mas que faça uma homenagem, que as pessoas se identifiquem em algum momento. Que lembrem desse momento. Que lembrem daquele momento tão especial da Grande Rio, que foi o primeiro vice-campeonato da escola, perdendo o título empatada. Era quase campeã, né? Quase campeã igual 2020, né? Que a gente também empata com a campeã Viradouro.
Mas é isso, primeiro vice-campeonato da escola, a escola vinha ali empenhada, então é um carnaval que a escola tem um carinho muito grande. Uhum. E que vai estar presente aí na vida Vai de alguma estar maneira. junto com a gente. Maravilha, Gabriel. Obrigado pela conversa. A gente acompanha os outros vídeos aí da série Processos da Criação, são todos aqui na playlist do Carnavalize. Curte, comenta, se inscreve, compartilha esse vídeo e carnavalize conosco. Obrigado, gente. Beijo. O meu destino é a eternidade, mas no mundo da liberdade. O beijo, bora gente! O beijo escureceu.